Quero aqui compartilhar as impressões de Elias, Davi e Jesus sobre o déficit de trabalhadores na seara, no reino de Deus. Eu também quero destacar que os três aqui eram profetas, sendo um deles o próprio Filho de Deus. Ou seja, temos aqui reunidas perspectivas proféticas e divina dessas três figuras tão importantes dentro do contexto sagrado da obra de Deus. Comecemos por Elias, um homem extremamente zeloso e preocupado com o andamento da obra divina. Esse santo profeta, que estava a serviço de Deus e do seu reino, revelou sua opinião e os seus sentimentos sobre a situação espiritual de seus dias, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, versículo 22. Disse então Elias: "Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas." Nos cálculos de Elias, poucos estavam comprometidos e a serviço do reino de Deus, enquanto que Baal contava com nada menos que 450 profetas, sem contar os de Azerá. A ideia central do profeta é clara: há mais gente servindo a Baal do que a Deus. Agora, vejamos Davi, um homem devoto que, desde o início de seu chamado, demonstrou interesse pela obra de Deus, evidenciado em sua preocupação com a Arca da Aliança e no desejo de construir uma casa para o Senhor. No Salmos de número 12, Davi declara: "Faltam os homens bons, são poucos os fiéis entre os filhos dos homens." O que ele está dizendo é que não há homens piedosos, benignos, sinceros, são poucos. O sentimento de Davi é o mesmo de Elias em sua geração. Há um déficit, uma carência de pessoas piedosas e interessadas nas coisas de Deus. E para encerrar essa introdução, ninguém melhor do que Jesus para expressar com autoridade profética e divina a sua visão sobre esse tema. Em Lucas 10, versículo 2, ele diz: "A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara." Os obreiros são poucos. A classe operária do reino de Deus está em déficit. Diante disso, não podemos ignorar as impressões desses homens de Deus. E a pergunta que não quer calar é: quantos são os trabalhadores do reino em nossa geração? Como está o saldo da mão de obra sagrada? Negativo ou positivo? Baixo ou alto? Poucos ou muitos? Grande ou pequeno? Deixemos agora a nossa introdução e caminhemos para a ideia central da minha proposta neste vídeo. A queixa de Elias, Davi e Jesus está relacionada à quantidade ou à qualidade dos trabalhadores na seara. Se analisarmos sob essa ótica, perceberemos que há muita gente trabalhando em nome de Deus. Se considerarmos os números totais, poderíamos até pensar que Elias, Davi e o próprio Jesus estavam equivocados. Afinal, do que exatamente eles estavam falando? Nem vamos levar em conta as demais religiões do mundo, pois isso inflaria ainda mais os números. Então, fiquemos dentro do contexto judaico-cristão. E mesmo assim, há muitos que afirmam estar a serviço de Deus: essênios, saduceus, fariseus, zelotes, herodianos, cristãos, judeus, gentios e por aí vai. Trazendo para os dias de hoje, vejamos quantas denominações evangélicas e cristãs existem no mundo. Aqui mesmo no Brasil somos a maioria. Se reduzirmos ainda mais para a minha cidade e especialmente para o meu bairro, encontramos igrejas em quase todas as esquinas. Há um movimento evangélico incessante nas ruas, rádios, TVs, internet e na mídia em geral. Então, diríamos que são muitos? Por que então ainda ouvimos dentro de nós uma voz clamando: "Está pouco"? Por que esse sentimento rugindo dentro do nosso coração dizendo: "Faltam trabalhadores"? Seria porque a seara é grande demais? Ou porque a qualidade do serviço prestado não atende às exigências do reino de Deus? Qual foi o parecer de Deus em resposta à queixa de Elias? Temos esta resposta no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 18, e em Romanos 11. "Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos diante de Baal, todos aqueles cujas bocas não reverenciaram, beijando suas imagens." Onde está a ênfase da resposta divina? Na quantidade ou na qualidade? Estaria Deus mais satisfeito com 7.000 homens? Ou com joelhos que não se dobraram e bocas que não beijaram a Baal? Qual é a essência da palavra remanescente? Na etimologia bíblica, o termo leiman significa resto, sobra, carregando a ideia de algo que permaneceu após uma perda ou retirada.
E Jesus ilustra essa verdade na parábola da rede, em Mateus capítulo 13, versículo 47 e 48. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, que apanha peixes de todos os tipos. Quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia, sentam-se e começam a separar os peixes. Os bons são colocados nos cestos e os ruins são jogados fora. A palavra remanescente também traz em si o conceito de abandonar, separar. Ela está muito mais ligada à qualidade do que à quantidade. O remanescente é o que sobra incontaminado de uma geração imunda. No contexto da obra de Deus, são como a igreja de Sardes, aqueles que não se contaminaram com as imundícias do mundo. São os que passaram no teste, foram aprovados no crivo divino e estão aptos para atuar no reino de Deus. Então volto a perguntar, são muitos? Podemos chamar isso de crescimento, de avivamento? Todas essas igrejas, pastores, profetas e profetisas, pregadores e pregadoras, cantores e obreiros em geral, são mesmo de Deus? Podemos dizer que esse movimento evangélico é de fato e de verdade um mover do Espírito? Estão todos aprovados por Deus? Todos esses ensinos e doutrinas são realmente bíblicos? Se a resposta for sim, então Elias, Davi e Jesus erraram em suas predições. Mas se não erraram, por que o Espírito Santo não cessa de clamar por trabalhadores? Por que nosso coração arde com um sentimento de indignação como o de Paulo em Atenas? Estamos loucos? Ou são poucos os que percebem que algo está errado? O que estamos presenciando é mesmo a obra de Deus? Vivemos um tempo de prosperidade ou de pobreza espiritual? Estamos ricos e abastados como Laodiceia? Ou na verdade estamos miseráveis, pobres e cegos? E eu te pergunto, precisamos ou não de mais trabalhadores?